Olá, eu sou Alexandra Makovski e começa agora o Direto ao Ponto. Hoje eu vou apresentar para vocês uma entrevista que fiz com o cantor e compositor Thiago Petit. Vou mostrar também um vídeo rápido e muito interessante sobre meditação, gravado com o prestigiado professor de yoga Sandro Bosco, que estará em Jundiaí no dia 14 de outubro, às 20 horas, para uma palestra sobre o tema. A palestra é gratuita e acontecerá na Escola de Yoga Bionatos, localizada ao lado do Tênis Clube, na rua Diógenes Duarte Paes, número 100. Vamos começar agora com música. Eu converso agora com o cantor e compositor Thiago Petit, que está aqui no Sesc Jundiaí para o show do seu terceiro disco, o Rock and Roll Sugar Darling, que foi lançado no final de 2014. Depois do primeiro disco, que apresentou uma sonoridade mais indie, o Berlin, Texas, de 2010, e do segundo disco, o Estrela Decadente, de 2012, com músicas que remetiam mais a um ambiente de cabaré, o Thiago está agora no universo do rock. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Tudo jóia. Thiago, eu ouvi o disco todo, uma delícia, né? São 10 músicas. Ele foi produzido pelo Cassim, pelo Adriano Sintra, né? Que era da banda Cansei de Ser Sexy. Uma produção bem cuidadosa, remete a gente a clássicos do rock, traz à tona diversos estilos. Eu queria que você contasse um pouquinho como que esse disco foi gerido, como que ele foi concebido. Esse disco, ele surgiu de acho que a coisa do rock and roll sempre esteve um pouco presente, mesmo que fosse, por exemplo, no meu primeiro disco, que era um disco que não tinha nada de rock and roll mesmo, não tinha guitarras, era um disco super cru. Ele tinha essa ideia de cabaré. O cabaré, de certa forma, era o rock and roll dos anos 20, assim, né? Então, conceitualmente, essa coisa do rock and roll já vem me acompanhando, acho que desde que eu me descobri artista, desde que eu passei a gostar de música. Esse disco, especificamente, eu queria muito trabalhar com a ideia de clichês do rock, assim, coisas que fossem realmente clichês, assim, as referências mais óbvias de rock dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. Então tem coisas assim muito clássicas, de referências de Elvis, de The Doors, de Rolling Stones. É ambiente noir, assim, né? E aí tem essa mistura com uma coisa meio noir, com algumas coisas eletrônicas, e aí tem essa, enfim, não diria que nem uma nova roupagem, mas uma ideia mais contemporânea desse rock and roll, assim. Nesse sentido de remeter aos clichês do rock, até tem um clipe que você tá no estacionamento, com uma jaqueta e uma camiseta branquinha com a manguinha dobrada, que é muito anos 60, né? Que os ícones dessa época usavam exatamente esse tipo de roupa. Sim, né? Tem toda uma coisa também visual de brincar um pouco com esse imaginário, assim, com esse monte de clichê visual também, né? Visual também. E falando em visual, né, a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Todas as 10 músicas têm clipes, né? Então são 8 músicas com clipes em preto e branco e 2 músicas com clipe já em cor. As que são em cor são histórias mais elaboradas, tem uma historinha por trás, né? Muito bacana. Mas mesmo os clipes em preto e branco, me deu a sensação como se fossem fotos animadas, né? Porque é uma coisa assim mais simples, de ter uma câmera lá captando o que está acontecendo naquele ambiente, né? Sim, na verdade a minha ideia era como eu sinto que as pessoas escutam muito música através, por exemplo, do YouTube, como se o YouTube fosse um site de streaming musical. Eu queria muito fazer algo que, enfim, se você está assistindo pelo YouTube, que você possa também ver, assim, né? Então,
é como se fosse uma paisagem animada que tá lá para você acompanhar as músicas, assim. E eu baixei os clipes, eu vou pôr aí um para vocês verem, só para vocês sentirem, um que eu achei muito bonito, que é o da música Perdedor, que a câmera tá tipo em cima de uma pista de skate, com os meninos ali conversando e numa luz assim, de contra o pôr do sol. Tá linda aquela imagem. Que massa, obrigado. Bacana. E eu vou pedir para você contar a história do clipe, que é mais elaborado, que é o clipe da música Romeo, que daí já é colorido e é um casal na estrada, é super sensual, né? E eles estão curtindo loucamente juntos. Esse clipe, a inspiração desse clipe foi um filme, que é um filme que eu sou muito fã, que chama Wild at Heart, acho que em português é Paixão Selvagem ou Amor Selvagem. E é uma história mais ou menos parecida com a do clipe, são dois bandidos que estão fugindo, então no clipe tem esse garoto que rouba um carro e vai buscar a namorada e eles decidem abandonar a vida deles. Ela trabalha de garçonete e eles abandonam e vão pra estrada e vivem esse amor selvagem na estrada. Road movie. Um road clip. Road clip. E ele foi gravado nos Estados Unidos. Sim, foi gravado em Los Angeles. Toda a parte visual do disco foi feita em Los Angeles. Esses audiovídeos todos que estão acompanhando as músicas foram feitos lá. As fotos de divulgação também foram feitas lá. E especialmente porque Los Angeles é uma cidade clichê do rock and roll, assim. Então também tinha essa ideia de trabalhar num lugar que já os cenários e a luz e tudo já automaticamente fizesse uma referência a essas imagens que a gente já conhece tanto de Janis Joplin, Jimi Hendrix. Todo mundo viveu em Los Angeles no auge das carreiras, assim, né? E além do Romeo, o outro clipe é o 1992. Também vocês estão tipo numa área externa, parece um estacionamento. Num rooftop, como a gente chama, uma laje, uma festinha na laje. Uma super laje em Los Angeles. E achei legal que tem a participação da Alice Braga, né? Que é uma atriz linda, super querida do público. E ela já tinha participado de um clipe seu que fez bastante sucesso. Eu lembro do Nightwalker. A Alice, a gente é amigo de infância, eu e a Alice. E a gente se reencontrou quando eu lancei meu primeiro disco. A gente fazia muito tempo que a gente não se via. E aí surgiu essa ideia de fazer esse clipe que é o Nightwalker, que a gente fez juntos. E virou uma tradição. Todos os meus discos ela faz pelo menos uma participação. Então, no segundo disco tem um vídeo... Pra dar um axé no disco. Pra dar um axé. Ela fez uma participação num outro clipe que chama Padedê. E agora, nesse que chama 1992, ela também dá o ar da graça. Então todos muito bonitos, você, ela, os outros atores, tá com aquela maquiagem, bem olho preto, né? Tipo, virou a Night. A ideia era exatamente essa. Legal. E uma participação muito importante no disco é a do Joe D'Alessandro, né? Que atualmente ele é um senhor, ele tem 68 anos, mas nos anos 60 ele foi um ícone da cultura underground, né? Então ele fez parcerias com o Lou Reed, que é do Velvet Underground. Ele inspirou o Andy Warhol, foi fotografado pela Andy Warhol. A gente tem uma foto dele aí super linda. E quando ele era jovem, ele era maravilhoso, né? Ele era gatíssimo. Puxei um monte de foto dele. E ele fez a introdução, que tem um vozeirão maravilhoso, e eu acho que foi muito legal. Eu queria que você contasse como você se aproximou do Joe, do Little Joe, e como que vocês combinaram essa participação. Bom, eu sempre fui muito fã dessa cena, especificamente dessa cena de Nova York do fim dos anos 60, começo dos anos 70, que foi quando surgiu o Velvet Underground. O Velvet era uma banda praticamente encomendada pelo Andy Warhol, né? E o Andy Warhol tinha essa trupe de pessoas que conviviam com ele, que participavam de todos os filmes dele. Então tinha uma travesti maravilhosa que chamava Candy Darling, tinha uma modelo que chamava Viva Superstar. Todo mundo que trabalhava com Andy Warhol se tornava um superstar. Era como se fosse o sobrenome das pessoas. Ele batia a varinha dele e abençoava a carreira da pessoa. Né?
E era um monte de gente super errada, assim, na vida, super perdida, e que ia parar lá e acabava participando dessa cena cultural da onde nasceu o Velvet Underground. E o Joe D'Alessandro, ele era um ícone, se tornou um ícone sexual da revolução sexual, né? Sim, porque ele era muito bonito, ele era modelo, inclusive, Ele né? era modelo, ele era muito bonito, ele tinha essa fama, ele fez um dos filmes do Andy Warhol, ele faz um garoto de programa, então tinha essa coisa de como se ele fosse uma figura muito sexual do underground de Nova York. Então, e ele participou de muitas coisas da cultura rock and roll, assim. Então, tem uma capa dos Rolling Stones de disco que é uma foto de um torso, uma calça, e é ele nessa foto. Então, ele tem muitas questões. O Lou Reed escreveu uma música que cita que é o Walk on the Wild Side, que cita o Joe D'Alessandro. Que é uma das mais famosas do Velvet Underground, Eu acho né? que talvez seja a mais famosa. E o Joe acabou me servindo de inspiração para um videoclipe, de um clipe que chama Moon, que também é a história de dois garotos de programa, remete um pouco a esse filme que ele fez com Andy Warhol. E esse videoclipe chegou nele, de algum jeito. A gente tem um amigo em comum, que eu nem sabia que era um amigo em comum, que mandou para ele o clipe, e um dia ele me mandou uma mensagem pelo Facebook, me parabenizando, agradecendo pela homenagem. Enfim, ele que foi até você. Foi. E eu nem sabia mais se ele estava vivo, se ele existia, eu não fazia a menor ideia mais. E ele me procurou e a gente acabou se tornando amigos, assim, amigos quase família. Eu, quando vou para Los Angeles, fico hospedado na casa dele com a esposa. E ele é incrível, assim, uma figura sensacional. E aí convidei ele para fazer parte do disco e fazer essa introdução, me chamando de Rock and Roll Superstar. Rock and Roll Superstar, abençoando o disco. Sim. E o Joe atualmente, ele tá na ativa? O que ele tá fazendo? Ele já faz 10 anos, ele é gerente de um apart-hotel, que é onde ele mora. A esposa dele é uma maluca, poeta, ex-punk, um personagem também bem dessa época. Os dois moram juntos nesse apart-hotel. Mas ele vira e mexe, ele participa de alguma coisa. Me lembro, acho que no ano passado, ele fez uma campanha de moda para Saint Laurent, que é uma marca francesa super chique, e eles fizeram uma homenagem aos ícones do rock, então ele estava lá. Porque ele continua sendo, né, um homem bonito, é um senhor muito bonito, né? Ele é um charmosão, assim, e ele tem essa bagagem histórica de ter participado de tantas cenas diferentes, assim, né? E ele também foi importante nessa revolução comportamental e sexual dos anos 60, porque ele foi fotografado no frontal, né? Então ele tem umas que para a época chocou bastante. Né? Ele foi um dos primeiros personagens, assim, de pessoas famosas, que de fato tinha essa coisa da revolução sexual justamente por isso, porque era muito um símbolo daquela época em que você ficava pelado numa boa, em que você fazia filmes pelado, você podia contar histórias transgressoras no cinema, bem anos 70, assim, né? Legal. E você está trabalhando, né, com todos esses conceitos do rock, e a gente sabe que o rock atualmente não é o estilo que mais bomba, né? Talvez o hip hop tenha tomado um pouco o lugar dele no Brasil, então nem se fale, são outros estilos que estão aí no topo. Como que é trabalhar com um estilo que não está em destaque, em primeiro plano? Precisa coragem, é libertador? Como que é? Eu acho, na verdade, a minha vontade de trabalhar com rock, ela veio justamente porque eu sinto que o rock ele não foi passado para segundo plano à toa, assim. Quando o rock surgiu, e é esse rock que eu gosto, ele era uma expressão super marginal, assim, né? Então ele era feito pelos negros, depois ele foi tomado pelos gays, depois ele foi tomado pelas mulheres. Então todas as minorias podiam ter muita voz e muita força pelo rock. Ele era uma espécie de arma estética das minorias, assim, né?
E como tudo nessa vida, ele foi tomado pelo homem branco heterossexual. Ele foi engolido pelo mainstream. Exatamente, que é o homem branco heterossexual. Sim. E se transformou numa coisa super careta, super homem branco heterossexual, falando de, sei lá, de bobagens, questões do homem branco sexual. Então virou uma coisa muito careta, e eu acho que o hip hop, justamente o hip hop, o funk, essas expressões que a gente pode chamar de mais populares atualmente, elas também são mais populares justamente por isso, porque elas, de novo, são voz de minorias. Do povo e do povo marginalizado. Exatamente, das minorias, né? São mulheres que estão fazendo hip hop. Hoje em dia a gente tem um movimento queer, rapper, sem contar os próprios negros que criaram a história do rap e do hip hop. Então, de novo, essas expressões elas têm essa força de catalisar, acho que, uma juventude que está procurando respostas, assim, que era o que o rock foi no começo, né? Era uma espécie de resposta para uma juventude que não estava se entendendo naquilo que era mais careta, assim. Então minha vontade justamente era pegar o rock de volta e fazer aquilo que está mais próximo do Joe D'Alessandro, do garoto de programa, da essência, das mulheres, e poder, enfim, usar ele como essa arma estética de novo, assim. E sobre as influências, por exemplo, na música Quero Ser Seu Cão, eu estava lendo uma entrevista que você deu já há algum tempo, a pessoa que te entrevistou fala assim, você foi influenciado pelo Willie Moon, daí você fala, olha, veja só, fui influenciado mesmo pelo arrastão, né, do bonde do rolê. Então achei muito legal, assim, você também traz um disco de rock, mas com umas influências insuspeitas às vezes, né? Queria que você comentasse sobre essa música. Eu gosto, acho que esse disco ele brinca justamente com isso, que é poder misturar, que é o que o rock fazia nos anos 50, né? Misturar ritmos muito mais popularescos com aquilo que a gente chama de rock and roll. Então, Quero Ser Seu Cão é uma música que tem uma batida quase de funk, em cima de uma batida clássica do rock and roll também, tem uma mistura. No show a gente brinca muito, tem uns samples que aparecem durante o show que a gente mistura com as músicas, então já entrou Anaconda, né, Nicki Minaj, já entrou Anitta, cada hora entra uma coisa que soa completamente inusitada e de outro universo, mas que na verdade faz parte desse meu universo, dessa minha mistura, assim, né? Mistura maluca. Gostaria que você citasse artistas contemporâneos que você gosta e que sejam fonte para você de inspiração. Artistas contemporâneos que eu gosto muito do Frank Ocean, que é um rapper. Eu gosto muito eu gosto muito da Tosqueira, eu gosto de Nicki Minaj, eu gosto de Beyoncé, eu gosto do Drake, eu tô super nessa onda sons dos negão americanos, assim, tô bem curtindo isso. Legal. Você faz uma mistura maravilhosa. E para concluir, destacar uma coisa que eu acho que você faz bem bacana e não é comum, que é a mistura do português com o inglês. Eu acredito que realmente deve ser difícil fugir do inglês quando você está querendo resgatar a essência do rock, e me parece que você mistura o português por um amor à nossa língua. Queria que você falasse sobre essa mistura. Sabe que é uma coisa que não é muito pensada, assim. Às vezes eu estou fazendo uma música e eu sinto que o idioma aparece, ele aparece antes de eu conseguir pensar, assim, se é ele ou não. Para algumas frases parece que melodicamente soam melhor em inglês, outras coisas soam absolutamente melhor em português. E o português, enfim, como é a minha língua de fato e a língua do país onde eu estou trabalhando, eu acho que algumas mensagens elas precisam ser diretas nesse sentido, assim. E outras coisas, acho que o inglês está aí para ajudar só. Legal. Gostaria de agradecer muito. Eu adoro o trabalho do Thiago Petit. Eu já havia entrevistado ele anteriormente. A gente estava fazendo as contas aqui. Eu tinha entrevistado ele em 2011.
quando ele havia lançado o primeiro álbum, e de lá para cá aconteceu muita coisa, muita história bonita. Parabéns por toda essa trajetória, e nós vamos finalizar então com o clipe Romeo. Quando você passa, vejo o mundo em chamas, eu sou tua fumaça. E eu não sei pedir quem me devagar, mas eu sei muito bem onde quero chegar. Quando eu te vi, eu não soube dizer se queria matar ou se queria meter. Você foi o mais perto que eu cheguei de morrer. Vamos assistir agora a um vídeo rápido e muito interessante sobre meditação, gravado com o professor de yoga Sandro Bosco, que estará em Jundiaí no dia 14 de outubro, às 20 horas, para uma palestra sobre o tema. A palestra é gratuita e acontecerá na Escola de Yoga Bionatos, localizada ao lado do Tênis Clube de Jundiaí, na rua Diógenes Duarte Paz, número 100. Com vocês, o renomado professor de yoga Sandro Bosco, falando sobre meditação. Os obstáculos da meditação, eles são proporcionais ao tamanho da expectativa. Olha que interessante. Só que não tem nenhuma expectativa, ela pode falar, acho que eu meditei. Claro que ela teve alguma experiência, essa experiência de se observar internamente é a meditação. Você deve ter assistido, se não assista, aquele filme, desenho animado Procurando Nemo. Logo que o Nemo, o peixe filho, some no oceano, o pai fica desesperado e a Dolly, uma peixe hilária, né? Que não tem memória, ela pergunta, mas por que você está sofrendo tanto que seu filho sumiu? E ele responde, porque eu prometi a ele que nunca ia acontecer nada de ruim com ele. Ela fala, nossa, que coisa maluca para prometer para um filho, não é verdade? Como que você, numa cidade como São Paulo, Nova York ou Pequim, vai sair na calçada e achar que não vai acontecer nada? Vai acontecer tudo, tudo pode acontecer. E esse universo externo não é diferente do universo interno. Tudo acontece dentro de você, né? Em 24 horas, em 16 horas acordadas, você pensa todo tipo de coisa, toda sorte de coisas. Boas, má, que te expandem, que te contraem, alegrias e tristezas, né? Então, esses são obstáculos? São proporcionais ao seu grau de expectativa. Fim do ano está chegando, já estamos em setembro e já é hora de começar a planejar o Réveillon.
Para quem está em busca de uma viagem especial, a Voyage apresenta 3 opções incríveis de pacotes para a virada de ano. A primeira opção é passar o Natal e o Réveillon em Frankfurt. São apenas 9 parcelas de $85, mais uma entrada de 272. A segunda opção é passar o Natal e o Réveillon em Madrid. São apenas 9 parcelas de $89, mais uma entrada de 300. A terceira opção é passar o Natal e o Réveillon em Paris, na Cidade Luz. São apenas 9 parcelas de $115, mais uma entrada de 322. Todos estes pacotes têm saída dia 24 de dezembro e incluem passagem aérea e hospedagem com café da manhã. É só ligar na Voyage 4521-8800. Thank you.